Olá! Hoje vamos juntos mergulhar em um salmo poderoso, o Salmo 60. É uma oração que nos ensina a conversar com Deus bem no meio de uma crise, mostrando um caminho que vai da derrota até a vitória. Sabe aqueles momentos da vida que fazem a gente se perguntar: onde é que Deus está? Pode ser uma derrota, uma perda, uma crise que parece que não vai acabar nunca. E o silêncio nesses momentos pode ser bem pesado. Pois é, o Salmo 60 foi escrito exatamente para essas horas. Ele serve como um guia de como podemos ser totalmente honestos com Deus e, a partir dessa sinceridade, reencontrar o caminho da confiança e da esperança. Para a gente entender a profundidade desse salmo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O rei Davi estava numa situação bem complicada. Enquanto as tropas principais dele lutavam no norte contra os arameus, um outro inimigo, os edomitas, se aproveitaram e atacaram pelo sul. De repente, Israel estava numa guerra em duas frentes e sofreu uma derrota feia. É nesse cenário de fracasso e desespero que Davi escreve essa oração. E olha que interessante, a oração não começa com palavras bonitas de fé, não. Ela já começa com um lamento, assim, bem direto e cru. Davi vai direto ao ponto, colocando para fora toda a dor da nação. A honestidade de Davi aqui é algo que chama atenção. Ele não fica procurando culpados, tipo a estratégia militar que deu errado ou a força do inimigo. Não. Ele olha para cima e atribui a situação a Deus, dizendo que foi a indignação divina que causou tudo aquilo. É um reconhecimento de que sem a bênção de Deus não tem vitória. E o pedido vem logo em seguida: restabelece-nos. E Davi continua usando imagens muito fortes para descrever esse trauma nacional. A derrota é como um terremoto que racha o chão, que abala as bases do país. E essas fendas precisam de conserto. Ele diz que o povo bebeu um vinho que atordoa, que é uma imagem para aquele golpe que deixa a gente tonto, cambaleando, sem entender direito o que aconteceu. É a descrição perfeita de uma nação em choque. Mas aí, bem no meio desse lamento todo, acontece uma virada. Algo muda. A oração dá uma guinada e o tom começa a se transformar. A oração para de focar só nas circunstâncias terríveis e passa a focar na identidade do povo e na aliança com Deus. Davi para de descrever o tamanho do problema e começa a apelar para a solução, que está em quem Deus é e no que ele prometeu. E a palavra-chave para essa virada é estandarte, em hebraico, nes. Numa batalha daquela época, o estandarte era tudo. Era o ponto de encontro, o símbolo da identidade do exército. Perder o estandarte de vista era o caos. Para Israel, o estandarte não era só um pano, era o próprio Deus, Yahvé Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira. Davi está lembrando a Deus e ao povo qual é o verdadeiro ponto de união deles. E com essa identidade em mente, a oração ganha uma nova força, uma ousadia. O pedido de socorro agora é feito porque eles são os amados de Deus. É um apelo que se baseia nessa relação de amor. E a mão direita simboliza a força máxima de Deus, que é invocada para libertar aqueles que ele ama. E se a oração já tinha mudado, agora vem o clímax. A perspectiva vira completamente, porque a voz que a gente passa a ouvir não é mais a de Davi, mas a do próprio Deus. É um momento impressionante. No meio da angústia de Davi, é como se o próprio Deus interrompesse a oração para reafirmar suas promessas. Davi, inspirado, escreve as palavras que se tornam a base da fé de Israel, não importa a crise. E o que Deus diz? Ele reafirma que tem o domínio sobre cada pedaço de Israel. Siquém, Sucote, Gileade, Manassés, ele reivindica todos como seus. Efraim é como o capacete que o protege, e Judá, a tribo dos reis, é o seu cetro de governo. Deus está dizendo: essa terra é minha, e o meu plano para ela não mudou. E o poder de Deus não se limita a Israel, mas se estende também às nações vizinhas. Moabe vira uma bacia de lavar, um símbolo de humilhação. Sobre Edom, Deus atira a sandália, que era um gesto antigo de tomar posse de um lugar. E sobre a Filícia, ele celebra a vitória. A mensagem é bem clara: os inimigos de Israel estão debaixo do seu total domínio. Com essa declaração divina em mente, a oração de Davi volta para a crise do presente, mas agora com uma confiança completamente renovada. Então Davi faz a pergunta estratégica: quem vai nos liderar até a vitória contra Edom, contra a sua cidade fortificada, que era possivelmente a fortaleza de Petra?
Se antes essa pergunta era um grito de desespero, agora, depois de ouvir a promessa de Deus, ela já tem uma resposta óbvia: o próprio Deus. E aqui, Davi chega à grande lição do Salmo. O socorro humano é vão, é vazio. Exércitos, estratégias, alianças, tudo isso pode falhar. A única ajuda que realmente importa na hora da angústia é a que vem de Deus. E para os cristãos, a jornada desse salmo encontra seu destino final em Jesus Cristo. Os anseios e as promessas do Salmo 60 apontam diretamente para ele. Essa conexão acontece de 3 formas. Primeiro, o vinho que atordoa, o cálice do juízo. Jesus bebeu por completo na cruz em nosso lugar. Segundo, Jesus é o nosso estandarte definitivo, a bandeira de vitória que reúne o povo de Deus. E terceiro, é ele quem conquista a vitória final, pisando todos os nossos adversários, o pecado, a morte e o mal. E assim, chegamos à declaração final do Salmo. E perceba, não é uma espera passiva. Em Deus faremos proezas. Existe uma ação da nossa parte, uma luta valente. Mas a confiança não está na nossa força, e sim na certeza de que a vitória pertence a Deus. É Ele quem esmaga os inimigos. O Salmo 60 nos deixa com essa reflexão. Nas crises e batalhas da vida, onde a nossa confiança está realmente ancorada? Nas soluções humanas, que tantas vezes se mostram vazias, ou nas promessas firmes de Deus, que nos garantem a vitória final?